minhas deusas, tudo bem com vocês? Esse podcast aqui, esse episódio vai ser num formato completamente diferente, porque todo o contexto dele também é diferente. Normalmente eu tenho todo um processo para gravar, quando não é o áudio extraído, né, dos meus vídeos do YouTube. Eu tenho todo um processo para gravar com microfone e tudo certinho no estúdio fechado, com acústica boa. Só que agora, neste exato momento, eu estou deitada no quintal da minha casa, olhando para o céu, e a lua crescente está brilhando em cima de mim, iluminando tudo. Nem tá cheia e já tá iluminando tudo. E eu tô vendo várias constelações ao redor da lua. E tem umas constelações que na verdade eu não sei qual é nenhuma aqui das que eu tô vendo. Só que tem algumas estrelas específicas que eu nem sei se são estrelas ou são satélites. Eu acredito que são estrelas. Eu prefiro acreditar que são estrelas, na verdade. Mas eu acho que são. Elas estão presentes na minha vida há muitos anos. Tô ficando rouca por causa da friagem. Tá bem frio. Estamos no inverno. E eu tava olhando para essas estrelas e lembrando de vê-las há muitos, muitos, muitos anos atrás. Quando eu era adolescente, eu tinha uns 13, 14 anos. Eu gostava de sentar no quintal da casa da minha mãe e ficar olhando para as estrelas. E sempre, pelo quintal, né, o pedaço de céu que dava para ver naquele retângulo que é o quintal da casa da minha mãe, tinha essas estrelas também. Eu me lembro delas. Eu olhava muito para elas, eu conversava com elas sobre os meninos que eu gostava e que eu tava sofrendo na época. Sobre as confusões, as minhas desilusões amorosas da adolescência, da pré-adolescência. E eu tava aqui deitada. E agora tá passando um tapetezinho de nuvens bem finas por cima dessas estrelas, por cima da lua. E aí eu pensei, nossa, eu vou gravar um episódio, porque eu tava conversando sozinha aqui, aproveitando esse momento em que Chico tá viajando, Serena tá com a minha mãe e eu tô sozinha com Dandara. Então, bom, Chico é meu marido, ele tá viajando a trabalho. Serena é minha filha mais velha, tem 6 anos hoje e tá com a minha mãe por uns dias. E Dandara é meu bebê, vai fazer 10 meses amanhã. E hoje ela quase caminhou e não tem nem um dente ainda. E aí eu pensei, nossa, essa semana aconteceram muitas coisas, né? Muitas, muitas coisas diferentes e mágicas. E recentemente na terapia, uma das minhas questões, porque agora eu tenho 29 anos, uma das minhas questões é que eu tinha perdido essa magia da vida. Parecia que eu não tava sério demais tudo, sabe? Tava tudo muito adulto, muito sério. E eu tenho 29 anos, né? Na verdade, não. Na verdade, isso é outra reflexão que eu tive surreal esses dias, de que eu fiz o meu aniversário de 29 anos este ano, mas eu comemorei os meus 29 anos vividos. Agora eu já estou vivendo o meu 30º ano. Então, no ano que vem, em 2027, fazem 30 anos que eu estou vivendo aqui na Terra. Foram 30 anos vividos na Terra. Então, agora eu já estou vivendo esse 30º ano, essa 30ª volta ao redor do Sol que eu tô dando, sabe? E aí, depois de passar por
esse retorno de Saturno hardcore que eu vivi durante meus 27, 28, 29 anos, muitas coisas aconteceram, muitas mudanças, muitas coisas aconteceram na minha vida. E eu tava sentindo, inclusive eu me mudei de cidade, né? A gente tava com a casa própria, que agora tá de aluguel e, nossa, é uma renda extra, assim, maravilhosa na nossa vida. Recomendo muito. E aí a gente passou praticamente 2 anos muito difíceis de adaptação nesse lugar novo, tanto para mim quanto para minha família. E foram 2 anos muito difíceis. A gente enfrentou várias coisas surreais que a gente nunca imaginou que a gente ia viver. E ao mesmo tempo foram anos em que a gente cresceu muito, muito. Foi o ano que eu mais. Foram os anos, na verdade, que eu mais desenvolvi a minha espiritualidade. Muito. Foi o ano que eu mais trabalhei com a minha espiritualidade. Foi o ano que eu preparei tanto a minha vida e a vida de todo mundo, né? Ao meu redor, assim, a família, todo mundo amadureceu tanto que Oxum, que é minha mãezinha, me permitiu que eu trouxesse outra criança para a Terra, que eu fosse esse portal de manifestação de outra vida aqui na Terra, sabe? E que eu pudesse guiar essa criança aqui nessa vida que a gente vive. Para que no futuro ela faça diferença, até porque o futuro são as crianças, né? E eu super aceitei essa missão, porque eu já estava sentindo essa necessidade de que até os meus 30 anos eu precisava ter 2 crianças. E eu não ia ter mais filho, eu ia fechar realmente a fábrica. Então eu estava pensando sobre tudo isso, sabe? Sobre essas estrelas estarem exatamente aqui no mesmo lugar. E eu olho para elas e para essa lua também, já há 30 anos. Eu lembro de um momento em que eu devia ter, sei lá, 7 anos ou 6. E eu tava andando de carro e eu me lembro vividamente disso, que eu via a lua andando junto com a gente. E eu perguntei pra minha mãe, mãe, a lua tá me seguindo. Por que que a lua tá me seguindo? E aí foi tipo, todo mundo riu no carro, sabe? E eu lembro disso. E aí tudo ficou tão adulto. De repente a vida aconteceu. Eu tenho 2 crianças, um marido, uma casa própria, um carro próprio, com 30 anos. E hoje eu vejo as pessoas ao meu redor e é tudo tão difícil. E eu às vezes não entendo se é a forma com que eu penso, a forma com que eu levo a vida, a forma com que as coisas realmente acontecem para mim, porque eu confio que vai acontecer e eu vejo isso, eu, sabe, sinto que vai rolar. Mesmo me estressando muito durante o processo, às vezes, porque eu quero que as coisas aconteçam no meu tempo. E eu tenho consciência que nem sempre o tempo que eu quero é o tempo certo. Mas mesmo assim, essas estrelas estão aqui e a lua também. E um dia eu já olhei para elas e chorei por causa de meninos que eu gostava na adolescência e tava sofrendo e ouvindo aquelas músicas no meu Sony Ericsson. E hoje eu tô aqui, casadíssima com um homem que é o homem dos meus sonhos, um príncipe em formato de homem. E 2 crianças lindíssimas e inteligentíssimas. E uma família que é incrível também comigo, que me apoia em todas as minhas loucuras, mesmo com muita aperto assim no coração mesmo, porque é tudo muito novo e eu realmente faço a galera da minha família, tipo, passar por cada uma, sabe, gente, que é coisa assim surreal. Coisa de que você tem que ter o coração muito forte mesmo pra ter a Amanda na família, porque a Amanda é revolucionária. Então, eu vim com essa missão, sabe, para a Terra, de revolucionar muitas coisas, inclusive dentro da minha família. E
de quebrar muitos padrões, quebrar muitas crenças e honrar as minhas ancestrais, sabe? E aí eu tava aqui pensando, nossa, velho, tantas outras mulheres vieram antes de mim e olharam para esse mesmo céu e viram essas mesmas estrelas e conversaram com elas sobre os problemas que elas estavam vivendo naquela época e que eu tenho certeza que foi coisa 1000 vezes mais difícil de se resolver do que os problemas ridículos, chechelentos que eu tenho que resolver hoje. E que mesmo assim elas sobreviveram e deixaram gerações e gerações pela frente, vivendo cada vez melhor e com menos problemas para resolver. Para hoje eu estar aqui, essa mulher de 30 anos, mimada, que dá piti quando não tem o que quer. Tem condição um negócio desse? Não tem condição um negócio desse. E aí, eu ainda reclamo. Porque o universo não me dá as coisas na hora que eu quero. E aí foi preciso 30 anos para eu entender que realmente, mesmo porque, gente, eu pisquei, eu tinha 20 anos e eu tava entrando na faculdade, sabe? E eu me lembro claramente que eu não sei quem foi que me falou, mas alguém me disse, Amanda, quando você fizer 20 anos, você vai piscar, você vai ter 30, você vai piscar, você vai ter 40, você vai piscar, você vai ter 50, e a vida vai ficando cada vez melhor e mais de boa. E eu não botava fé nisso, mano, e eu só vivi 3 décadas até agora. E tá tudo tão massa, e tá tudo tão doido. E eu reclamando, gente, tem condição um negócio desse? E eu reclamando porque as coisas aconteciam e eu, na verdade, eu reclamando porque as coisas não aconteciam. E aí, o que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu? Pela segunda vez na minha vida, com muita atenção, sabe? Com muita presença, eu percebo as coisas que acontecem. Por exemplo, da primeira vez que não vou botar em pauta a espiritualidade, porque a gente sabe que tem toda a questão das entidades da gente abrirem os nossos caminhos e da gente fazer o nosso ori, bori e o nosso, nossos padês, nossos ebós, tudo. A limpeza que a gente faz, né? Pra abrir caminho, pra quebrar demanda. Aí a gente faz oferenda, faz tudo, tem tudo isso, mas eu não quero levar isso em consideração, tá? Porque tudo isso que a gente faz para a espiritualidade, quando a gente conhece a espiritualidade, no meu caso, por exemplo, é uma materialização também, uma forma de conversar com o universo, porque o universo gosta de gestos simbólicos, sabe? Eu sempre falo sobre isso. Então, quando eu falo aqui de questão de observar o universo, não é levando em conta também a magia que existe por trás e a influência da espiritualidade agindo, né, para que o nosso destino vá por essa direção ou por aquela. Eu sei que tem isso, tem isso. Eu não posso tirar o mérito da galera, mas eu quero falar de uma forma mais ampla, sabe? Questão de universo mesmo, porque todo mundo tá dentro do universo, tanto a gente quanto a galera da espiritualidade, né? Então, a primeira vez que eu e Chico a gente foi morar junto, porque eu comecei a observar mesmo depois, né, de que eu me formei e eu tô nessa luta aí pela minha construção de futuro mesmo, assim, sabe? Dos próximos 25 anos. Eu vivi 25 anos, entreguei meu TCC com 25 anos, então foi um marco, o meu primeiro quarto de século. Agora os meus próximos 25 anos até os 50 é o meu segundo quarto de século, né?
supondo que eu vou viver 100 anos, eu dividi minha vida dessa forma. E eu tô vivendo ela dessa forma. Então, é muito incrível poder perceber como, quando eu fechei os 25 anos, eu e o Chico, a gente tava morando junto. A gente tava começando, não tinha nenhum ano ainda junto. Tinha o que, uns 8 meses, sei lá, 9. E aí, a casa que a gente morava, o teto da cozinha simplesmente caiu um dia, por causa das chuvas. Tiveram muitos outros problemas antes, que eu já falei também várias vezes. Se você fuçar minhas coisas, você vai descobrir que teve infiltração, mofo, cano estourado no quintal, com esgoto caindo na casa da gente, e enfim. E aí o teto da cozinha caiu por causa da chuva, e, e era um momento em que eu tava crescendo muito profissionalmente. Foi quando eu abri a escola lunar, e aí eu tava passando para as meninas tudo que eu tinha aprendido, estudando sobre os ciclos lunares e marketing digital, mercado de afiliados, como você podia trabalhar em casa, alinhando o seu ciclo à lua e vivendo uma vida mais plena, sabe? Então, eu comecei a crescer e a casa da gente tava totalmente insuportável. Tava insuportável a realidade, sabe? Onde a gente vivia todos os dias estava insuportável. E aí, depois disso tudo, eu fui morar uns dias na minha mãe, pra gente poder procurar outra casa. E o quarto que eu tava dormindo teve uma infestação de morcegos, ou seja, a gente tava sendo expulso de todos os lugares que a gente se sentia confortável pra gente poder ir atrás de outro lugar onde a gente pudesse realmente ampliar a nossa visão sobre a vida que a gente estava querendo construir. E aí a gente alugou um apartamentozinho onde eu comecei, né? Continuei, na verdade, continuei crescendo muito no meu trabalho, com a escola lunar e tudo. Já tinha gente trabalhando comigo, já tinha uma equipe assim mais sólida, maior, né? Porque no início também tinha, mas aí foi crescendo e tudo mais. E aí vieram outros problemas, que foi realmente o pico assim que levou com que eu fizesse o maior descarrego da minha vida, porque rolou várias coisas assim, pesadíssimas. E aí foi a primeira vez que eu realmente passei por todo aquele processo de aceitar Oxum na minha vida, sabe? E ela se firmou na minha cabeça. A primeira vez que ela se manifestou no meu corpo, inclusive dentro de um rio e tudo mais, durante uma limpeza, foi incrível. E aí, depois disso, as coisas desandaram de novo. E aí depois era tipo assim, as casas da gente ficavam insustentáveis da gente viver. A gente tinha que procurar outro lugar melhor pra gente, porque a gente tava construindo isso pra nossa vida, a gente tava construindo uma vida melhor. E a casa que a gente tava é um reflexo disso. E as casas que a gente morava eram péssimas. Então, a vida, literalmente, o universo expulsava a gente de lá pra gente procurar um lugar melhor pra gente, porque a gente merecia viver em um lugar melhor, mais confortável, mais gostoso. E aí surgiu essa oportunidade surreal de mudar de cidade, de ter uma casa própria, e carro, e tudo isso. E aí as coisas ficaram muito doidas, porque foi o ano que a gente mais desenvolveu a nossa espiritualidade. E foi o ano que a gente viveu as coisas mais difíceis da nossa vida. E a gente superou. E depois que passou tudo isso, e a gente teve outra criança, a gente pareceu que tudo que a gente viveu nos últimos anos foram férias, velho. Pareceu que a gente estava de férias. Para vocês terem noção do corre que a gente faz hoje. Pareceu que esses últimos anos da nossa vida a gente estava de férias. Eu estava de férias. Eu me sinto como se eu estava, como se eu estivesse de férias. De tão
suave que foi as coisas que eu passei, que eu olho para trás e eu falo, eu não acredito que eu estava sem saber o que fazer naquele momento, que naquele momento que eu estava vivendo aquele perrengue, parecia que era o fim do mundo, parecia que eu não, meu Deus, por que que tá tudo dando errado, que sofrimento, e por que que a gente tá passando por isso, e que não tinha condição da gente estar passando por aquilo. E a gente passou, a gente superou. E hoje a gente tá sossegado, vivendo numa paz de espírito, numa plenitude que a gente nunca viveu antes. E tudo que a gente viveu antes pareceu que era coisa assim de que a gente tava de férias. Porque a gente tirou de letra, mano. Sabe? E hoje a gente tá suavão. E as coisas que a gente vive hoje e a vida que a gente construiu hoje é um reflexo de todos os dias de luta que a gente viveu e a gente tá nos dias de glória. Até esse ano, uns momentos mais difíceis também que a gente passou, que foi com o bebê adoecendo, porque quando Serena era bebê, ela não ficava doente, até porque era pandemia, então a gente vivia trancado. Só que com Dandara, ela tem uma irmã mais velha que vai pra escola e pega todos os vírus das escolas, e é um vírus por mês diferente, e é um bebê com sistema imunológico se desenvolvendo e fortalecendo, então tadinha, já ficou doente muitas vezes, né? E a gente, mesmo sendo mãe de segunda viagem, é um baque pra mim ver um bebê ficar doente e outra criança grande também. Grande não. Outra criança maiorzinha também ficar doente. E ter que ser o suporte emocional de tudo isso, sabe? Então é muito desgastante. Ainda mais quando eu tenho noção da identidade que voltou pra mim depois que Serena fez 2 anos, que foi quando eu comecei a escola lunar. Então eu voltei pra mim. Eu voltei pra mim naquele momento, naquele período da minha vida. Eu voltei pra mim. E esses anos todos que eu estava trabalhando, né? Que eu estava exercendo o meu servir no mundo, era tipo um momento em que eu não precisava ser 100% mãe. Quando eu estava, quando Serena nasceu, eu estava terminando a faculdade, então eu tive que ser 100% mãe em plena pandemia, sendo mãe solo na casa dos pais, e aí terminando a faculdade e tudo mais. Então, quando eu atingi o marco de entregar meu TCC aos 25 anos, entreguei meu TCC aos 25 anos, ao mesmo tempo que eu estava começando um novo relacionamento, saudável, equilibrado, e estava começando a minha carreira, trabalhando, né? Fazendo o meu corre. Era o meu corre, era o meu servir no mundo. Era o momento de mostrar para o mundo para que eu vim para a Terra, qual era a minha missão aqui na Terra. Todos esses anos que eu vivi me fizeram estar aqui e estar naquele momento ali fazendo aquilo. Era o que eu tinha para oferecer para o mundo. Era aquele projeto, aquele trabalho, aquele serviço para aquelas mulheres naquele momento. E aí depois eu engravidei de novo. E aí acabou tudo aquilo que eu estava fazendo. Eu tirei férias. Eu me dei um ano de férias porque exatamente no dia 8 de janeiro de 2025, eu e Chico, a gente trouxe aquela criaturinha para a Terra. Foi um momento da concepção. Foi no dia 8 de janeiro. E no dia que a gente fez essa menina, eu tirei uma foto da gente e deixei de lembrança. E eu falei pra ele naquele momento: amor, a gente vai guardar essa foto pra sempre, porque eu tenho certeza que a gente fez um filho hoje. Eu tinha certeza que eu tinha feito uma criança naquele momento, porque a visão que eu tive no momento em que eu e ele, a gente estava passando por aquele transe, daquele orgasmo delicioso juntos, eu vi, eu vi uma parada que eu não tinha visto antes. E eu tive certeza. E eu soube que eu tinha engravidado naquele momento porque a minha mãe me disse que no dia em que ela engravidou de mim e no dia que ela engravidou da minha irmã, ela soube.
E de certa forma eu também saberia, porque eu sempre tive essa conexão muito forte com o meu corpo. Só que o de Serena eu tava completamente bêbada. E eu sentia que ia acontecer alguma coisa, mas eu tava com os meus sentidos entorpecidos, então não tinha como ter noção. Só que Dandara não, entendeu? Dandara não foi assim. Dandara eu estava completamente consciente de tudo que estava acontecendo. E eu vi, sabe? Eu soube que eu tava grávida. Então eu falei com o Chico, o último projeto que eu entreguei foi em março, que foi o Abre Caminhos, que era justamente no início do ano novo astrológico, né? Ali de dia 22 de março, que foi o primeiro, foi a minha despedida de 2024, porque eu já tava grávida, né? E aí eu falei com o Chico, falei, meu amor, esse ano eu não vou fazer nada, eu vou só gestar nossa filha, eu vou só ser esse casulinho. E eu fui, sabe? Eu fiquei off das redes, eu me resguardei, eu fortaleci tanto o vínculo com a minha família, que foi incrível, porque eu estava vivendo com a minha bisavó por perto, sabe? Então eu ia na casa dela todos os dias. Minha bisavó não, perdão, a minha avó, né? A bisavó de Serena. Então eu via minha avó todos os dias e Serena teve esse contato com a bisavó dela também todos os dias. E é uma senhora, né, que apesar dos pesares, fez o que fez para poder facilitar a vida das próximas gerações. E hoje eu entendo isso. E depois eu vou gravar um podcast sobre essa questão da gente parar de odiar as mulheres da nossa família. Porque isso também é uma forma de dominação patriarcal. A gente precisa tomar as rédeas da nossa vida, sabe? Então, quando eu tive consciência disso, de que eu ia só gestar naquele ano, hoje eu olho pra trás e eu vejo, caraca, velho, eu tava de férias. E hoje eu sou só mãe. Só que, mesmo hoje eu sendo só mãe, eu me lembro de quando eu voltei pra mim, depois de ser só mãe pela primeira vez. E eu meio que eu tava nessa ânsia de novo, sabe? De voltar pra mim de novo agora. E eu tava lutando comigo mesma, tentando fazer alguma coisa. Porque eu tava vendo as pessoas fazendo e eu queria fazer também. E eu tava indo contra tudo o que eu tava vendo e eu tava resistindo contra o que eu tava sentindo e eu não queria aceitar. Eu não queria aceitar. O fato é isso, eu não queria aceitar que eu reivindiquei tudo de novo, mais uma vez. E na terapia, minha terapeuta jogou isso na minha cara e eu valorizo muito os terapeutas que fazem isso, porque você precisa ter peito pra aceitar as verdades que a galera vai jogar na sua cara. E às vezes dói, mas você tem que aceitar aquilo. E aí minha terapeuta falou pra mim assim, mas Amanda, você queria isso e você não tá sustentando. E aí eu falei, caralho, velho, obrigada. Não precisava, mas obrigada, porque doeu. Doeu ouvir que eu queria ser mãe em tempo integral das minhas filhas. Eu queria ser uma mãe presente. Eu queria estar em casa com elas para todos os momentos. E eu simplesmente não estava sustentando isso. Estava querendo fazer outra coisa. Sendo que os 2 primeiros anos da criança são cruciais para o desenvolvimento dela. Para sempre. E o vínculo com a mãe nos 2 primeiros anos é uma coisa assim também inexplicável, porque é só depois dos 2 primeiros anos que realmente um bebê humano começa a desvincular um pouco mais da mãe, sabe? E é quando o nosso corpo, inclusive de mãe, volta a ser mais nosso também. É como se fosse os resquícios de maternidade ali, de vínculo seu com seu bebê. Com 2 anos, a criança já está mais autossuficiente. E o nosso organismo sente isso também, o nosso corpo já está mais nosso. As coisas voltam mais, os hormônios voltam mais pro lugar.
E aí eu tô aqui com a minha menstruação atrasada há mais de 10 dias, me perguntando pra dona Maria Mulambo o que tá acontecendo. E a resposta que veio pra mim foi: você é burra, você se esqueceu que você é mãe, que você está mãe apenas, e você está amamentando. E as coisas são assim nesse momento. E eu querendo fazer a engrenagem girar de outra forma. E sem sustentar o que eu queria. Tendo o que eu queria. Não é foda? E aí eu deitei aqui. E esse tempo que eu tô aqui com vocês, a lua já até sumiu. Em, sei lá, meia hora. A lua tava aqui em cima de mim, na minha linha do olho. E agora ela já tá aqui atrás do muro da minha casa. Eu tenho que fazer uma curva aqui pro lado e olhar pro céu e ver ali a pontinha da lua. Mas logo, logo ela desce, porque a terra gira e o mundo anda e a vida também. E as mesmas estrelas que um dia eu conversei e chorei sobre os meninos que eu gostava, porque pra mim naquele momento era o problema que eu tinha. Hoje eu tava aqui agradecendo pela vida que eu tenho e por tudo que eu vivi e construí até hoje. Porque pela segunda vez, que foi essa oportunidade que aconteceu, que a primeira vez foi essa oportunidade de mudar de cidade e de viver perto do rio e tudo mais, e aí aconteceu toda essa questão da concepção de Dandara e o marco da nossa vida, dos meus 30 anos sendo vividos. E agora a gente se mudou de novo. E várias outras oportunidades apareceram na minha vida. Também esse ano eu trabalhei com missão de vida, fazendo leitura de mapa astral, sabe? Trabalhei com tarô também, que a gente sempre faz esse atendimento no início do ano, fim de ano. E trabalhei com editais, projeto cultural. Nossa, gente, tantas coisas, tantas oportunidades incríveis que aconteceram. E aí rolou agora essa oportunidade surreal também ontem, de que eu estava super estressada aí esses dias e eu sofri uma humilhação pública que fui pra academia com Dandara no Canguru pra ver se eu, né, depois de muitos meses me queixando de dores e sedentarismo e tudo mais, de hábitos ruins, tomei coragem, tomei iniciativa de vestir minha roupa de academia. Enrolei o dia inteiro para vestir a roupa. Até a hora de sair eu tava agoniada, tendo uma crise de ansiedade. Andei, acho que quase um quarteirão e meio. E cheguei na academia feliz da vida, porque consegui. Quando eu cheguei lá, a mulher disse que eu não podia entrar, porque corri o risco de acontecer alguma coisa com o bebê e ser responsabilidade deles. Comecei a chorar, falei tudo bem e fui pra casa chorando e sofri essa humilhação pública porque eu vi a cara de dó deles, da galera lá na academia me vendo chorar, entendeu? E tipo, foda-se, eu sou pisciana, sou de Oxum, eu choro mesmo, eu choro por tudo, sou uma manteiga derretida. Mas eu chorei, não me aguentei, chorei lá. Vim pra casa chorando e pra mim foi uma humilhação mesmo que eu precisava pra aceitar o fato de que eu tentei, mas agora eu não consigo. E aí eu aceitei isso. E depois que eu aceitei isso, a vida ficou tão leve. Todos os dias eu deito aqui no meu quintal e olho pro céu e agradeço. E depois que eu parei de reclamar, parei de pedir e parei de tudo e só aceitei a vida, me surgiu essa outra oportunidade ontem, que foi o quê? Que eu prestei atenção nos sinais. E a minha amiga ia vir dormir aqui na minha casa, já sei lá, a quarta, quinta vez que a gente remarca. E aí, porque a Chico viajou, então a gente ia fazer uma festa do pijama, né? Bem Girls Night, que eu tô precisando. E aí, não deu certo, eu fui pra casa da minha mãe pra encontrar uma prima. E ela conheceu Dandara, né, com o marido. E aí acabou sendo uma experiência muito legal. E ela falou sobre uma coisa
incrível, que eu tenho certeza que tem potencial gigantesco para mudar a minha realidade, para mudar a minha vida. E eu já tô com isso na cabeça desde ontem, e hoje eu já bolei um plano para fazer as coisas acontecerem, porque eu sou dessas. E eu vi o sinal. Eu peguei a mensagem no momento em que estava rolando, porque não teria por que aquilo me tocar tanto, se não fosse para eu ouvir, se não fosse para estar na minha linha de destino. E estava na minha linha do destino, porque os planos que eu tinha deram errado e os planos que eu não tinha deram certo. Eu não sabia que ia ter um rolê massa lá no lugar que eu fui. E eu não sabia que eu ia ouvir o que eu precisava ouvir para poder ter a vida que eu quero e a realidade que eu quero agora. E aí as coisas aconteceram assim, dessa forma. E eu entendi tudo, sabe? Eu entendi a mensagem do universo ao vivo, na hora que tava rolando o negócio. Eu entendi. E aí eu percebi que era aquilo. E aí eu tô trampando em cima disso. Porque se não fosse para eu estar naquele momento, naquela hora, ouvindo aquilo, eu não estaria, mas eu estava lá. Porque o plano que eu tinha deu errado. Sabe aquele efeito borboleta? Pois é. E as melhores coisas na minha vida acontecem dessa forma, porque com o Chico foi assim. No dia que eu escolhi sair sozinha, acreditando que ia ser o dia mais legal de todos, porque eu ia me curtir sozinha no rolê pela primeira vez na minha vida, em 21 anos, eu conheci o meu marido. E eu não sabia que ele ia ser meu marido. Mas eu gostei muito do que aconteceu naquele dia. Foi uma conversa muito legal com um cara que não deu em cima de mim em nenhum momento. Tanto que eu achei que ele era gay. Pra chegar no fim do rolê e ele realmente dá uma investida. Aí eu fiquei assim chocada e achei muito legal aquilo, porque eu sou bi, né? Então, tipo, ele é bem aquela vibe. Marido heterossexual, afeminado, princesa, donzela, de mulher bissexual, sabe? E ainda assim, tipo, as coisas mais incríveis da vida acontecem justamente nesses momentos em que você não dá nada, que você não espera nada. Quando você não espera nada do universo, o universo vai lá e te surpreende, porque você só entregou e aceitou que você não tem poder sobre nada. E tudo que eu pensei que ia acontecer na minha vida ia acontecer de uma forma, porque eu sei o que eu quero lá no final. Só que o processo para fazer acontecer é um momento que você entrega e você só se rende aos mistérios do universo. E é aí que a magia da vida acontece e você percebe que não precisa ser chata a vida adulta. Que ainda existe magia sim, você que não está prestando atenção. Mas os sinais estão por todos os lugares, por todos os lados. E ontem, porque um rolê que eu ia não deu certo, eu fui para outro, que era minha amiga vinha aqui para minha casa. Então, se a minha amiga tivesse vindo para minha casa, eu não teria ido. Eu vi a minha prima e eu não teria conversado com ela sobre algo que eu tenho certeza que tem um potencial gigantesco de transformar a minha vida e de me fazer viver cada vez mais a vida que eu quero e o futuro que eu quero, porque pela primeira vez na minha vida eu estou tendo visão de longo prazo. Eu nunca tive isso antes. Eu sempre soube de tudo que eu queria e sempre idealizei, romantizei, mas eu não fazia ideia do que fazer para conseguir. Eu tinha uma teoria, mas eu não sabia como é que eu fazia na prática. E agora eu sei. E foi a conversa que eu tive com a minha prima ontem que eu descobri o que eu vou fazer. Por quê? Porque eu simplesmente entreguei esse trabalho para o universo.
Falei, ó, eu quero isso, isso e isso. Como eu vou ter isso, isso e isso, eu não sei. Mas eu confio em você. E confio também na minha espiritualidade que vai me dar a melhor direção pra conseguir aquilo. E aí as coisas aconteceram. E aí eu olhei pro céu hoje aqui, deitada agora, nesse momento, e senti de gravar esse podcast. E acho que vou fazer isso um processo ritualístico, porque qual seria a melhor maneira de manter o Mulher Lunar vivo, sendo que eu não estou honrando com isso. E foi exatamente isso que aconteceu agora. Eu sou uma mulher olhando pro céu e pra lua, conversando aqui com vocês. É muito melhor do que conversar sozinha. Então, olha só que massa que eu acabei de pensar também em algo muito, muito mais legal do que o que eu tava fazendo antes, da forma convencional. Pensei em algo totalmente fora da caixinha aqui, porque eu nunca imaginaria que eu iria gravar um episódio de podcast deitadas no meu quintal sobre a luz das estrelas e olhando pra lua. E o meu podcast se chama Mulher Lunar. Tá vendo, gente? Ao vivo. Essa aqui foi ao vivo pra vocês, ao vivo, viu? Ao vivaço. Vocês pegaram a sacada do universo ao vivaço. É assim que a gente entende os sinais. A gente pega a parada ali no momento, sabe? Só que para você pegar a parada no momento, você tem que ter atenção. Então presta atenção. Presta atenção na sua vida. Presta atenção na sua vida, literalmente. Preste atenção na sua vida. Para de ficar vendo o resultado dos outros. Para de ficar vendo a vida dos outros. Desativa o seu Instagram. Faz igual eu. Desativa não vou desativar. Mas se você quiser desativar, desativa. Eu vou desinstalar mesmo o aplicativo e ficar. Sabe por quê? Isso aqui eu pensei agora, viu? Ao vivo. Sabe por quê que antigamente as pessoas construíam as coisas, conquistavam as coisas e era diferente? Lógico que era diferente, era outro contexto, era outra realidade. Mas antigamente a gente não tinha tanto acesso à vida alheia como hoje a gente tem. Aí hoje você perde o seu tempo, literalmente, olhando a vida de todo mundo, cuidando da vida de todo mundo, sabe tudo o que acontece na vida dos outros e não faz nada da sua vida. Só perde o seu tempo olhando as coisas alheias e não foca na sua. Acorda pra vida, mulher. Bora reagir. Inclusive, até eu vou reagir agora, sabe por quê? Eu vou dormir para poder amanhã acordar cedo, descansada e botar em prática o meu plano que vai mudar a minha vida nesse ano sabático. E eu pensei em outra coisa muito massa aqui agora, mas eu não vou falar não. Eu só quero que você reaja, viu, minha deusa? Pegue tudo isso aqui que você ouviu agora e reage, mulher. Vai cuidar da sua vida, tá? Fica se comparando e olhando a vida dos outros, não, que não é saudável.